prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Bastou tão somente um anjo. Parece que o inimigo é tão forte, não é? Mas bastou um anjo e ele foi preso. E o amarrou por 1000 anos. Por quanto tempo? 1000 anos. Irmãos amados, nós estaremos falando sobre o milênio. Então aqui está uma declaração bíblica de que o diabo foi amarrado por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações. Porque é o que ele só sabe fazer, é enganar. Até que os 1000 anos se acabem. Então, ele vai ficar preso por 1000 anos. E enquanto não terminar esses 1000 anos, ele não sai de lá. E depois, importa que seja solto. O diabo será solto mais uma vez, por um pouco de tempo. E aí, meus amados irmãos, vejam mais uma expressão do versículo 4. E vi tronos. Aquele que viu o anjo descer, agora ele está dizendo, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo, quanto tempo? Durante 1000 anos. Amém, queridos? Então, mais uma vez, uma prova de que esses 1000 anos não é de nenhuma forma alegórico, fantasiosa, não. É uma expressão literal. Acontecerá na terra 1000 anos, que é chamado milênio, o milênio de Cristo, o tempo do reinado de Cristo durante 1000 anos. Não é porque ele vai reinar só 1000 anos, não. Porque depois do ano 1001, quem é que vai reinar? É Cristo, mas a igreja vai reinar com Cristo 1000 anos. Amém, querido? Para um propósito que Deus tem estabelecido. Oremos ao Senhor e agradeçamos a Deus pelo que Ele nos deu nessa noite. Senhor nosso Deus, nós engrandecemos a Tua pessoa. Nós celebramos ao Senhor nesta noite. Engrandecido seja o Teu nome, porque o Senhor graciosamente nos dá, nesta hora, a Tua palavra, para ser a base, para ser, Senhor, meu Deus, aleluia, a pedra angular, meu Deus, desse trabalho aqui nesta noite. E é por isso que nós temos toda a confiança de que, ó Senhor, há de ser uma bênção para cada vida que o Senhor trouxe nesta noite, como também aqueles que nos acompanham através da internet. Para a glória do Teu nome, Senhor, oramos já pela fé em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Tome assento, amados. Meus irmãos, eu quero agradecer, mesmo que o pastor Marcos não está presente, mas não só o pastor Marcos, todo o ministério, nosso irmão Juliano e os demais irmãos aqui, que têm me suportado esses dias, e eu quero que os irmãos entendam, não é fácil falar sobre esse assunto. Eu tenho dito aos irmãos, pode parecer até fácil, mas não é. Devido a gente ter uma discussão muito grande com relação a esse assunto, há muitos pontos difíceis de se falar sobre escatologia. E eu quero que os irmãos entendam que a gente se esforça. Eu mesmo confesso a vocês que eu li cada um dessas referências que vou mencionar aqui nessa noite, mesmo que não vou mencionar todas elas, não podemos ler, mas eu mais uma vez reitero que se porventura os irmãos quiserem, depois desse material, eu coloco à disposição dos irmãos. Podem procurar os nossos irmãos ali e podem copiar, podem realmente... traga o seu pendrive para que você possa realmente ter esse material. Irmão, foi muito importante para mim estudar esse assunto. Mais uma vez, não é a primeira vez que falo sobre esse assunto, já tive a oportunidade de passar em muitos lugares falando sobre esse assunto, mas confesso a vocês, cada vez que eu leio, cada vez que eu medito sobre esse assunto, eu vejo a importância que ele tem para o povo de Deus. Irmãos, a gente fica, os irmãos sabem, tem pessoas que não sabem o que vai acontecer, e é perigoso isso, queridos. Irmãos, o desconhecido sempre é um assombro para nós. Tem pessoas que ficam assustadas.
A pandemia, por exemplo, chegou, se instalou, e as pessoas estavam, alguns, mas o que é isso que está acontecendo? O povo de Deus não pode se assustar com essas coisas, porque Jesus disse que aconteceria. Eu vou, mais uma vez, contar para os irmãos, só para, até porque a Bíblia diz que não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Um certo pastor chegou na casa de um irmão, e o irmão disse: pastor, eu consegui um vídeo sobre um suposto anticristo, e eu queria mostrar para o senhor quer ver? O pastor disse: pois não, eu quero ver esse vídeo. E aí ele começou a passar o vídeo desse suposto anticristo. E o pastor, vendo o vídeo, começou a dizer: glória a Deus, aleluia. Aí o irmão não gostou, o irmão da casa onde o pastor estava hospedado, não gostou. Senhor pastor, o senhor está vendo um vídeo do anticristo e o senhor está dando glória a Deus? Ele disse: claro que sim. Jesus disse que haveria de vir o anticristo. Olha aí o cumprimento da palavra. Eu estou glorificando porque ele disse que se levantariam muitos falsos cristos. Olha aí. Então, muitos desses que estão se levantando, irmãos, isso é prova do cumprimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, precisamos estar bem inteirados a respeito das coisas que brevemente hão de acontecer sobre este mundo, irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero só, para ajudar os irmãos que porventura não estiveram conosco em outras noites, nós já tratamos aqui sobre o arrebatamento da igreja. Nós falamos sobre o arrebatamento da igreja e dissemos aos irmãos que nós, da Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas. O que quer dizer isso? Nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Depois da grande tribulação, nós falamos sobre o tribunal de Cristo, porque a igreja vai ficar 7 anos no céu com Jesus. E nesse período de 7 anos, antes das bodas do Cordeiro, nós temos o tribunal de Cristo, onde vão ser julgadas as obras dos crentes que fizeram aqui, durante o tempo que ele foi crente aqui na terra. Então, o que ele fez será julgado por Jesus naquele dia, e a pessoa que for aprovado nesse julgamento, que não é para condenação, é apenas para galardoar. Então, a pessoa que as suas obras forem aprovadas, serão galardoadas. E aqueles que não forem aprovados, perderão o seu galardão. Não perderão a salvação, mas perderão o galardão. E durante esse período de 7 anos que a igreja está no céu, aqui na terra haverá uma grande tribulação. Nós já falamos sobre a grande tribulação. E hoje, nós vamos estar falando sobre o reino milenial de Cristo. É um assunto muito importante, irmãos. Embora que vocês estão vendo assim, muito recurso, assim, porque, como disse os irmãos, é muito difícil explicar com poucas palavras, já que esse assunto não fica muito claro lendo somente os versículos. É preciso fazer um estudo sobre as passagens, muitas passagens que falam sobre esse assunto. Eu já disse aqui, em outras noites, que esse assunto está desde o Gênesis. Deus já falava do final, desde o começo. Então veja como é tão vasto esse assunto na Bíblia. E aqui nós temos, irmãos, por exemplo, o reino milenial de Cristo. O termo milênio não consta no texto bíblico. Para que os irmãos entendam, isso é um termo teológico. Eu disse aos irmãos aqui em outras noites também, que muitas vezes nós usamos alguns termos na igreja que não são bíblicos, porém não são inventados por nós, são termos teológicos. Isso, os estudiosos da Bíblia, para facilitar a compreensão de determinadas coisas, então, por exemplo, se a Bíblia fala de 1000 anos, então eles criaram um milênio, porque isso representa uma expressão que está justamente conforme a Bíblia. Mas a expressão correspondente a 1000 anos, sim, não obstante, a doutrina do milênio é essencialmente bíblica. Eu quero que os irmãos entendam que não são todas as denominações evangélicas que acreditam nisso, não. Tem umas que até tem denominação que diz que nós já estamos vivendo o milênio. É um absurdo isso, mas tem gente que diz que nós estamos vivendo o milênio. Um absurdo dizer isso, mas existe quem tem essa coragem. Graças a Deus que eu não tenho. E aí, meus amados irmãos, olha só. O reino milenial de Cristo é um período de 1000 anos durante o qual Cristo há de reinar plenamente sobre o mundo, de acordo com o que
explicita, João é isso mesmo, essa expressão mesmo. Pensei até que ele explica, mas não. É explicita João no Apocalipse, capítulo 20, 1 a 5, foi o texto que eu li. O milênio terá início logo após a grande tribulação, quando nosso Senhor Jesus, na companhia de todos os seus santos, aí os crentes vão participar do milênio, mas não aqui na terra como seres humanos, mas como seres espirituais, houver aniquilado o dragão, o falso profeta e a besta. Por favor. Esse negocinho aqui atrapalha. Mas é assim mesmo, vamos ver se é possível, mais uma vez, fazer alguma coisa em favor. Faça alguma coisa por mim, meu jovem. Você é bênção. Glória a Deus. E, irmãos amados, é só porque existem algumas coisas, eu queria muito que os irmãos acompanhassem esse termo aqui. Vou ver se eu consigo ler aqui. O reino milenial de Cristo ainda. Nesse período, Satanás estará amarrado até que se completem os 1000 anos. Deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos a respeito disso. Irmãos, vocês sabem que as pessoas colocam a culpa só em Satanás. E, na verdade, a gente deve colocar toda a culpa nele, porque ele realmente é culpado. Porém, eu pergunto aos irmãos, só ele é culpado? Só ele que vai ser condenado? Não, não. Porém, meus amados irmãos, ele é o agente de todo o pecado. Ele que procura levar as pessoas, de seduzir as pessoas ao pecado. Então eu peço aos irmãos que analise bem, que o Senhor, ele vai, aqui nesse estudo que nós vamos colocar aqui, o Senhor vai nos mostrar a importância que tem de Deus manter o diabo amarrado 1000 anos. Aí, por quê? Porque, irmãos, existe na terra algumas pessoas que dizem assim, por que Deus, sendo tão poderoso, não mata logo o diabo? Vou repetir isso aqui. Tem pessoas que dizem assim, por que Deus não mata logo o diabo? Por que Deus não destrói o diabo? E não, pronto, resolveria o problema. Não, queridos, não resolvia o problema não, viu? Mais uma vez eu quero declarar para os irmãos, não resolveria o problema, antes pelo contrário. Irmão, que se Deus fizesse isso hoje, Deus não poderia só destruir o diabo, não. Ele teria que destruir o diabo e todos aqueles que estão nas mãos do diabo hoje. E eu pergunto a vocês, quem aqui não tem um parente que não é crente ainda? Quem aqui não tem um parente que não é crente ainda? Que eu ia dar os parabéns para você. Dizer, você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha aí, se Jesus viesse hoje, eu tenho um parente que ia ter que ser destruído também. Então, graças a Deus que mesmo que Deus não destrói o inimigo de vez, mas está dando oportunidade a esses nossos parentes de chegarem ao Evangelho, assim como nós também. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, veja como Deus é sábio nas suas ações. Agora, também existe um outro questionamento. Tem pessoas que acham que anulando a ação do diabo, resolveria todo o problema. Não. Não, irmãos. O ser humano na terra, depois de ter caído, a natureza humana ficou caída. Então, é necessário que haja, para que a pessoa possa voltar a ser o que Deus realmente sempre quis do ser humano, é preciso aprender. Eu fico pensando assim, irmãos, quem aqui podia levantar a mão? Eu já sei tudo. Levanta a mão aí, quem tem coragem. Eu não pergunto nem com a mão levantada. Quem aqui já sabe tudo? Não precisa mais de nada, não precisa saber mais de nada. Vocês estão vendo, irmão? Toda pessoa consciente sabe que precisa aprender alguma coisa, que não sabe tudo. E quanto mais a gente aprende, mais a vida fica mais fácil, fica melhor. A ignorância, irmão, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento não sabe lidar com a situação. E aí sofre demais. Tem pessoas que poderiam resolver com uma palavra um problema, mas porque não sabe dizer essa palavra, fica num sofrimento tão grande. Aí quando aprende, oh meu Deus, era só uma palavra. Era só uma palavra. Tem gente que está com dinheiro no banco, lá no banco, e aí esquece a senha. O que acontece? O dinheiro está lá, mas o dinheiro não sai, porque esqueceu. E aí, só porque esqueceu, você fica com um problemão, querendo resolver o problema, mas o dinheiro está aí no caixa, mas você esqueceu uma senha, e você não resolve um problema.
E aí tem hora que vai dar um problemão, porque se não pagou naquela hora, vai ter juro, vai ter não sei o quê, tanta coisa que pode criar. Então, em nome de Jesus, nessa noite, aprenda que o ser humano na terra precisa aprender de Deus, precisa não somente anular a força do mal, mas aprender a glorificar e fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, nesse período, Satanás estará amarrado até que se completem os 1000 anos. Em seguida, importa que ele seja solto por um pouco de tempo, até que seja definitivamente lançado no lago, no lago de fogo. Capítulo 20, versículo 2 e também versículo 7 e 10. Passa para mim, meu. Agora, irmãos amados, objetivo do milênio. Milênio, o reino do Messias, o reino do Messias. Objetivos, exaltar a Cristo, porque, irmãos, a gente fala assim, conquista é de Jesus. Não é assim que a gente fala como os crentes? Mas eu pergunto a vocês, é Cristo que está reinando e conquista mesmo? A gente sabe não, na vida dos crentes sim, mas a gente sabe que existe muita gente que não está glorificando a Jesus. Jesus não é o único Senhor das pessoas, tem outras pessoas que têm outros senhores. Que a Bíblia diz que há muitos deuses na terra, falsos deuses, pseudos deuses e outros senhores. Mas nós reconhecemos que só um Deus e um só Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse período do milênio é para exaltar, é para manifestar o reino do reino de Deus, mostrar que o mundo pode ser bem administrado. É outra coisa interessante. Irmãos amados, vocês sabem que não existe na terra nenhum governo que sabe realmente governar. A gente olha, socialismo não presta. E o capitalismo presta? É o melhor? Também não. Aí lá na Inglaterra tem reinado, a Rainha Elizabeth. Então lá tudo é maravilhas. Não, não é. Não é. Não tem nenhum reino aqui na terra, nenhum governo, tipo de governo que pode satisfazer todos os seus habitantes. Agora, no reino milenial de Cristo, todos serão felizes. Amém, querido? E nós vamos mostrar algumas coisas para os irmãos, porque isso vai ser possível. Provar que os reinos deste mundo pertencem a Cristo. É ali que a Bíblia do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nesse tempo, isso será a máxima aqui na terra. Ninguém vai governar além de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, milênio, o reino do Messias. Como será? Efusão do Espírito e conhecimento da palavra. Tem pessoas que pensam que no milênio as pessoas não vão estudar nada. Antes, pelo contrário. Irmãos, no milênio, as pessoas vão aprender tudo de Deus que é preciso para viver uma vida maravilhosa. As pessoas vão correr a terra toda, vai correr para Jerusalém para aprender, porque lá de Jerusalém vai sair um ensino que vai encher toda a terra, como a Bíblia diz, como as águas enchem o mar. Assim vai ser o conhecimento nesse tempo. Tempos de paz, saúde, prosperidade, segurança. Vai ser um tempo em que no mal não vai existir. Olha só, recuperação ecológica da terra. Não vai ter desequilíbrio em lugar nenhum. Está faltando chuva, está faltando sol, está faltando isso. Não. Não vai faltar nada em todos os lugares da terra. Vai ser bênção pura. Amém, querido? Aí, olha só, Israel estará seguro e de posse do território prometido. Vai ser o único período da história de Israel que eles vão reinar na terra que Deus prometeu a Abraão. Nesse tempo, irmão, Israel vai estar no lugar que Deus havia prometido a Abraão. Agora, ouçam, o milênio será uma época muito diferente do que já vivemos. Deus restaurará Israel, a sua terra, e proporcionar também uma restauração espiritual. Eu li cada versículo desse aqui e eu falei para o pastor Marcos que essas expressões aqui, irmãos, eu vou citar apenas uma delas para os irmãos ver. Quem aqui não já ouviu falar sobre, por exemplo, sobre o Vale dos Ossos Secos? Quem aqui nunca ouviu falar do Vale dos Ossos Secos? Todo mundo já ouviu falar. Como foi que, lembra como foi? Só para a gente lembrar a escola dominical aqui agora, né? Como é que Deus chegou para o profeta e mostrou ele um vale de ossos secos. Mas que seco como? Sequíssimos. Era muito seco mesmo. Aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ô Ezequiel, esses ossos podem reviver?
Aí Ezequiel, pode, vai reviver tudo. Foi assim? Só, Senhor, só tu sabe. Eu não sei não, Senhor, só o Senhor. Aí Deus disse, profetiza, abre a tua boca e profetiza, para que esses ossos secos, esses que estão sequíssimos, possam voltar a viver. E ele profetizou, e a Bíblia diz que começou a entrar naqueles nervos, começou a entrar carne, e aí a pouco era um exército grande, mas sem vida. Em pé, mas sem vida. Aí Deus, ele profetizou novamente, e veio vida, e aquele exército. Isso aqui está falando justamente, irmão, de Israel. É a grande promessa que Deus vai cumprir na vida do povo de Israel. Naquele dia, Israel hoje está desse jeito diante de Deus, sequíssimo, morto, sem vida. Mas naquele dia, Israel vai ter vida, porque Deus vai cumprir essa promessa na vida do povo de Israel. Nesse tempo haverá paz e bênção e justiça, e a justiça prevalecerá em toda parte. Não tem lugar nenhum, irmão, que vai ser diferente. Pode ser um lugar mais longínquo desse mundo, bem distante de Jerusalém, mas vai ter a mesma coisa, porque Cristo dominará em todos os lugares. Por favor. As pessoas desejarão conhecer a Deus e as realidades espirituais. Eles estudarão a palavra de Deus de tal maneira que o conhecimento de Deus tornar-se-á evidente por toda parte. Jerusalém será a sede do governo milenial. Deixa eu explicar uma coisa aqui interessante para os irmãos. Irmãos, vocês sabem que existe uma Jerusalém. Lá na Palestina, lá em Israel, existe a capital hoje de Israel não é Jerusalém. A capital hoje de Israel, a capital política de Israel hoje é Tel Aviv. Porém, a capital espiritual é Jerusalém. E é interessante que Jerusalém não é só dos judeus. Metade é dos judeus e metade são dos muçulmanos. São dos libaneses. Eles, só vocês terem ideia, se você hoje for em Israel, você vai ter um lugar lá que você vai ter que descer do carro, porque é do lado de Israel, e pegar um carro de libaneses para entrar para o outro lado, porque você não pode, as pessoas que estavam levando não podem conduzir você para o outro lado de lá. É uma coisa incrível. A metade de Jerusalém não é dos judeus. Nesse tempo milenial, Deus não vai utilizar desta Jerusalém, não. Ele vai fazer descer uma Jerusalém do céu, a Jerusalém de Deus, que nós estamos morando nela. Vamos descer e vai ficar sobre a terra. Sobre a velha Jerusalém e a nova lá em cima. Nós vamos morar na nova, viu, irmão? Amém, querido? Coisa boa, viu? Vai ser uma coisa extraordinária. É muito lindo isso. Se vocês lerem essas passagens, vocês vão ver como isso é bem claro e patente aos nossos olhos. Por favor. Haverá grande fertilidade. Os irmãos sabem que existe parte da terra que não é fértil. Tem lugar mesmo que, irmão, se você vê a comida que os irmãos, nossos missionários falam aqui na África, meu Deus, que terra, meu Deus, parece uma terra amaldiçoada, que há uma situação tão difícil, qualquer coisinha perde tudo lá na África e em outras partes da terra. Nesse tempo, não. Toda a terra será fértil. O que plantar, a pessoa vai colher. Olha que coisa extraordinária. E está escrito literalmente lá em Amós 9, 13 a 14. Os animais voltarão a ser dóceis. Vocês imaginem, irmão, o testemunho de Jeová utiliza essas passagens para dizer que a vida eterna aqui, que eles passam aqueles livros, aqueles homens passando a mão nos leões, as crianças, aquilo não é nada do reino eterno, não. Aquilo ali é o milênio. Os animais são dóceis. A serpente será o único animal. Acho interessante isso aqui, ó. Por favor, preste atenção. Vocês, olha, leão hoje come o quê? Hoje um leão come o quê? Carne, né? Ele se alimenta de carne. No tempo do milênio, capim. Vai pastar com vaca. Não vai comer gente de jeito nenhum, vai morder ninguém. Que coisa boa. Agora, o único animal que vai continuar comendo o que come hoje é a serpente. Vai comer pó. Olha só, a serpente será o único animal que não terá a sua natureza removida. Embora que ela não vai fazer mal a ninguém, mas vai comer, porque essa é uma sentença que Deus deu lá no Éden. Você feriu o homem, então você vai comer do pó da terra. E assim, na verdade, ela vai viver. Então, olha só, como os demais, ela comerá pó da terra. As armas se converterão em objetos de lavoura.
Toda arma hoje, que esse tanque de guerra, não vai servir para dar um tiro sequer. Tudo ali vai ser utilizado para agricultura. Então é por isso que as coisas vão ser boas. Quando se utiliza dessas armas para fazer o bem, porque não tem o mal, então aí vai ser um lugar muito especial a terra. Por favor. A vida será prolongada. Mas, irmão, não é brincadeira, não. Vocês vão ter que rir, porque eu mesmo não tem jeito da gente não rir. Ó, a vida será prolongada. Hoje uma pessoa hoje vai viver uma vida longa. Quantos anos mais ou menos a pessoa vive? 80, 90. Pastor Otávio ficou 103, o povo já achou, meu Deus do céu, parecia que, que não morria mais. Mas olha, nesse tempo aqui, olha, haverá um elevado índice de natalidade. Vai nascer criança como nunca, porque não tem mal nenhum. E aí as pessoas vão viver felizes, então, por causa disso. E volto a dizer a vocês uma coisa: a igreja não vai voltar para viver aqui na terra como seres humanos, comuns, tendo filhos. Não. A igreja vai estar em corpo espiritual, reinando com Cristo aqui na terra. Mas quem é que vai estar aqui nesse período, pastor? Israel, a nação de Israel, e todas as pessoas que vocês ouviram aqui, que não receberam o sinal da besta, que estavam vivas nesse período, que escaparam da grande tribulação, essas pessoas vão entrar nesse período. E devido a essa fertilidade tão alta, então logo a terra vai se encher de gente. Terá prosperidade para todos. Terão suas casas. Hoje, quem casa quer casa. Quem casa quer casa. É verdade. Mas todo mundo tem casa? Quem aqui gosta de pagar aluguel? Levanta a mão. Pode ser, irmão, quase de graça, mas a gente não gosta. Porque não é nossa. O cara está gostando da rua, está gostando dos vizinhos. Daqui a pouco o dono da casa diz: quero a casa. Tem que ir embora. Nesse tempo, não. Nesse tempo aqui, todo mundo vai ter sua casinha. Vai ser uma coisa maravilhosa. Não haverá idolatria. Eu achei lindo isso aqui. Ó, irmãos, é o único período da história que não tem idolatria. Não se adora imagem, não se faz nada nenhuma. Toda adoração vai ser para quem? Para Jesus. Toda adoração para Jesus. Toda adoração para Deus. A Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vai ser um período, os homens têm sido, não querem glorificar Jesus. Até crente, a gente tem que dar. Irmão, já deu glória hoje? Teve um dia que eu cheguei na igreja e falei: hoje eu vou fazer um propósito com os crentes aqui. Nenhum crente vai sair da igreja hoje sem dar 10 glórias a Deus durante o culto. Aí minha esposa chegou e disse: ela falou: eu posso esquecer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deu logo os 10. Pronto, então, para você ter ideia, a situação, o que acontece, não é, na nossa vida. Hoje a dificuldade que a gente tem, mas naquele dia não. Vai ser glória a Jesus, glória a Jesus. Em todo lugar vai ser adoração para o Senhor Jesus. Haverá abundância de salvação. Isso quer dizer, irmãos amados, que todas as pessoas vão sentir o prazer da salvação. Não haverá perdidos nesse tempo. As pessoas vão se converter ao Senhor, aprenderão de Deus e vão se converter de uma maneira muito fácil. Hoje, ninguém vai fazer um apelo assim, não vai ter conversão, não. Todo dia vai ter conversão, todo dia vai ter pessoas testemunhando, porque haverão experiência de salvação. É interessante isso aqui, com relação, não só viver no período, é como filho de crente. Filho de crente é crente, irmão? Não, de jeito nenhum. Filho de peixe, peixinho mas filho de crente, não é crentinho, não, de jeito nenhum. É uma pessoa perdida que precisa aceitar Jesus como Salvador. Logo que teve consciência do que é a vida, precisa levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. Amém, queridos? Nesse período aqui, também as pessoas vão nascer num tempo de bênção, mas vão se converter ao Senhor. Então, por isso que haverá salvação. Deus mesmo salvará o seu povo. Então, porque não vai ser assim nenhum pregador propriamente, é porque o próprio Senhor é que vai fazer essa grande obra. Então, aí não tem jeito de rejeitar, porque a pregação é genuína. Por favor. A igreja terá sido glorificada, aí, ó, terá sido glorificada, como está escrito nessas passagens que eu citei aqui. A igreja estará na Jerusalém celestial, não é da terrena. A Jerusalém celestial pairará sobre a terrestre. É só uma prova de Isaías 2:2 e Malaquias 4:1, que fala literalmente sobre essa morada sobre a terrestre. Por favor. Passados os 1000 anos, olha só, agora, irmãos, vocês imaginem, a terra, 1000 anos de paz, nada de errado, nenhum mal,
não tem ninguém no hospital, haverá saúde plena. As pessoas vão morrer porque vão morrer mesmo, assim, morrer mesmo que não aguenta mais viver, mas não por nenhum mal. Aí, quando passa 1000 anos, essas pessoas que entraram no milênio, elas não vão durar muito tempo, porque por máximo que elas vão viver uns 100 anos. Mas esses filhos, essas pessoas, quando chegar lá na frente, 1000 anos depois de Jesus ter destruído Satanás, ou melhor, destruído o anticristo, a besta, na grande tribulação, e Satanás está preso, aí Deus solta Satanás. Ora, passados 1000 anos, Satanás será solto do abismo, por um pouco de tempo. Aí, isso é mais um teste para a humanidade. Depois que vocês viram o meu poder, o meu governo, a paz que existe na terra, Deus solta Satanás. Porque tem gente que fala assim, acha, lá no Éden, por exemplo, Adão não caiu, porque justo Adão e Eva não caíram, então Deus vai dar mais uma oportunidade às pessoas de ver a proposta do diabo e recusar ou aceitar. E olha o que vai acontecer. Por um pouco de tempo, Satanás voltará a praticar o engano, iludindo as nações para que se rebele contra a autoridade e a vontade de Deus. Ele sempre foi o enganador, desde o Gênesis, olha aí, ó. A própria Eva falou, o diabo, a serpente, me enganou. Então, como ele vai conseguir novamente enganar as nações. Visto que os crentes já estarão para sempre com o Senhor, os enganados por Satanás são os que tiveram nascido durante o milênio. Então, são essas pessoas que vão ser enganadas, durante essas pessoas que nasceram durante o milênio, elas vão ser enganadas novamente por Satanás. Aí, eu queria abrir um parênteses aqui. Mas, irmãos, como é que pode? Como é que pode? Olha a natureza do ser humano. Deus faz tudo durante 1000 anos, não deixa nada de errado, tudo de bom. Aí chega o diabo e consegue. Agora, ouçam o que eu vou dizer aqui agora. Ele conseguiu isso somente com seres humanos? Não, ele conseguiu também no céu. Aí mas será que Deus não falhou em alguma coisa para o diabo conseguir fazer isso? Não, não é isso, irmão. Pelo amor de Deus, não pense nisso. Para que não pense que é só ser humano, mas anjos também foram iludidos. Porque Deus deu uma coisa que é muito linda na sua criação, o livre arbítrio, o poder de escolha. As pessoas, infelizmente, irmão, vão fazer novamente uma má escolha. Que triste, né? Que horroroso, uma pessoa, depois de tanta felicidade na terra, assim, nada errado, tudo certo, tudo bem, todo mundo vivendo bem, e a pessoa ainda receber a proposta do diabo e ser enganado. Por favor. Aí, irmãos, nós vamos agora passar para já que as nações foram enganadas e haverá a grande guerra, então aí agora eu coloquei essa passagem para os irmãos ver e vi um grande trono branco. Por que grande, irmão? Porque o grande Deus vai estar nele. Amém, querido? Então, olha só. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença, preste atenção a essa informação, de cuja presença, quando Deus, depois de 1000 anos, o que acontece logo após de 1000 anos? Que Satanás é solto, engana as nações, há uma guerra, Deus destrói todas as pessoas que receberam, que se aliaram a Satanás, pega Satanás e joga lá onde está a besta, o falso profeta, lá dentro do lago de fogo. Aí agora vai surgir um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu. Por favor, olha o que a Bíblia fala. A expressão fugiu. Naturalmente, assim, a gente entende o que quer dizer uma coisa. O fulano fugiu, então desapareceu. A pessoa vai olhar, ninguém vai ver terra e ninguém vai ver céu. Ninguém vai ver terra e nem céu. Como é que será? Olha só. Fugiu terra e céu. E não se achou lugar para eles. Podia procurar onde fosse. Não ia achar nada. Que coisa tremenda. Que Deus é esse, né? Ele faz tudo e numa hora ele faz desaparecer todas essas coisas. Porque para Deus naquela hora não vale mais. Porque mesmo essa terra do milênio é ainda esse mundo aqui. É esse mundo aqui.
Só que Deus não vai querer mais esse mundo. Esse mundo está reservado para o fogo, como diz a Bíblia. Aqui não fica raiz, nem ramo. É o que está escrito em Malaquias. E aí, irmãos amados, não se acha mais lugar para eles. Por favor. A instalação, o grande trono branco, o juízo final. A instalação do grande trono branco. Aí eu vou até explicar sobre a questão de trono e branco, porque que isso representará o maior julgamento que o universo já presenciou. Irmãos amados, por favor, vamos aqui nos lembrar de que nesse mundo já houve muitos julgamentos históricos. Um deles foi o de Jesus. Jesus foi julgado e condenado. E ele era inocente. Inocente. E as autoridades foi que disseram isso. Não foi que porque ele só... Aí eu sou inocente. Não, ele nem abriu a boca para isso. Mas a Bíblia fala que Pilato disse, eu não vejo nele crime algum. Lavou as mãos e disse, eu não quero entrar na causa desse inocente. Para Pilato, Jesus era inocente, mas ele condenou. Deixou com o povo e o povo disse, crucifica. E Jesus mesmo assim foi crucificado. Agora aqui, todo julgamento, vou aqui declarar, todo julgamento que existe nessa terra aqui é injusto. Nunca é perfeito. Sempre ou dá mais do que a pessoa merece, que tem gente hoje preso sem ter feito nada. Sim ou não? Tem tanta gente inocente nas prisões aí, irmão, que eu acho que até ele está achando que tem alguma coisa, não é possível. Porque não é possível ter. Como é que eu estou aqui sem não fiz nada? E está lá preso. Olha que absurdo. Agora, aí está. Nunca aconteceu aqui na terra um julgamento como esse. Maior julgamento que o universo já presenciou. Nele, a justiça há de manifestar de maneira plena. Maneira plena. O que mais? Punindo os maus, recompensando os bons e mostrando a eficácia do sistema judiciário divino. Vocês nunca viram justiça, mas hoje vocês vão ver. Olha só, o grande trono branco foi visto por João. Por favor. O trono é grande porque representa o poder infinito de Deus. É branco porque representa a justiça perfeita e completa de Deus. Que tipo de julgamento vai se processar no juízo do grande trono branco? É uma pergunta. É um julgamento condenatório. Eu falei que o tribunal de Cristo não é condenatório. Esse aqui é condenatório. Somente? Não. Condenatório e o que mais? Executório também. Não é só condenar. Ele vai executar que a sentença se cumpra conforme o julgamento aconteceu. Aí é coisa séria. E um executório definitivo. Porque você sabe, tem gente ficando preso no Brasil e daqui a pouco solta. Julgado por uma instância, segunda instância, terceira instância, daqui a pouco, não, esse julgamento não vale nada não. Solta a pessoa. De gente que estava preso, está tudo solto aí. Tem gente aí, irmão, que tinha 300 anos de condenação. 300. E vai ser solto agora, recentemente. Agora aqui não. Aqui vai ser executório definitivo e final. Porque no juízo final não haverá mais recurso. Não haverá mais recurso. Acabou. Quem for salvo, está salvo. E quem foi condenado, está condenado. E agora acabou. Porque agora, graças a Deus, que ainda hoje há recurso. Graças a Deus, nós estamos falando no tempo que ainda tem condição. Se alguém nessa noite estiver condenado, Deus pode lhe salvar. Deus ainda há recurso. Mas naquele dia, não. É melhor que hoje a pessoa tome a sua decisão. Por favor. Agora, irmãos, preste atenção nisso aqui. Todo homem, segundo a palavra de Deus, já foi processado. Processado. Ouçam o tempo como surge a condenação. Processado. Qual é o processo que a Bíblia diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o processo já está estabelecido. Desde agora. Se a pessoa não aceitar Jesus como Salvador, saindo dessa vida, já sabe que só tem um trono branco. Segue-se o juízo. Não tem mais jeito. Porém, olha só. Todos foram processados, mas hoje nós temos um advogado, a saber, Jesus Cristo.
Só este advogado tem o recurso para absolver o pecador e livrá-lo do inferno. Por que eu quis dizer isso? Mesmo eu estou falando do trono branco, mas eu quero mostrar aos irmãos, Deus pode livrar o homem da condenação eterna. Deus não quer condenar o homem. Deus faz tanta coisa na terra, mas o grande desejo do coração de Deus é salvação, é vida eterna para o homem, é o homem viver com ele eternamente. Irmãos, porque tem pessoa que acha que o inferno é algum erro de Deus. Como é que Deus, sendo tão bom, cria o inferno e deixa um ser humano que ele criou viver eternamente no inferno? Tem gente que acha que é injustiça de Deus. Mas Deus vai provar naquele dia. E vocês vão ver como é que isso aqui tem umas explicações interessantes de como é esse processo de condenação. Por favor. Agora, irmãos amados, prestem atenção. No julgamento final, não caberá mais recurso. Porque o juiz naquele dia será o mesmo que hoje é o advogado. Jesus naquele dia não vai dizer, não tem mais advogado. Porque o único mediador entre Deus e os homens é quem? É Jesus. Naquele dia ele deixa de ser advogado e passa a ser quem? O próprio juiz. E aí agora não tem mais ninguém para recorrer. Aí agora não tem. O diabo não defende ninguém, nem pode. Que ele mesmo já está condenado. Imagine agora, não pode ajudar ninguém. E Jesus, o único que podia, naquele dia, não é que ele não possa, é porque ele deixou de ser o advogado para ser juiz, porque a pessoa não quis a salvação. Aí agora, irmãos, Jesus, e naquele dia, ele não mais defenderá ou entrará com recurso, mas sim julgará com toda a justiça. Por favor. Agora, irmãos amados, todo juízo tem que ter esse formato aqui. Para ser justo, tem que ter esse juízo. Primeiro, tem que ter o juiz. Sim ou não? Como é que não tem o juiz? Tem que ter o juiz. Juiz é aquele que dá a sentença. É aquele que vai ver todo o processo e vai dar a palavra final. Haverá juízes auxiliares. Porque a Bíblia diz que nós vamos assentar com Abraão para julgar as 12 tribos de Israel. Por isso que a Bíblia diz que vocês que vão julgar o mundo não são capazes de julgar as mínimas coisas? Então tem crente que pensa que crente não pode julgar. Você não pode julgar pela sua cabeça, não pode julgar pelo seu sentimento, mas você pode julgar pela palavra de Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Amém, querido? Então naquele dia nós seremos auxiliares de Deus, seus juízes auxiliares. O que mais? Os oficiais de justiça. Vou explicar quem são esses. Os réus, quem são esses? E também as testemunhas. Tem testemunha lá? Tem testemunha, e essa testemunha é forte. Quem são as testemunhas de Jeová? Não, coitados, nem passa perto, né? Nem passa perto. Posso garantir a vocês. Em nome de Jesus, não é porque eu não gosto deles, não. Não é porque eles não são essas testemunhas. Por favor, querido. Vamos agora, juiz. Quem será o juiz? Irmãos, eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte. Porque a Bíblia fala assim, não fará, o próprio Abraão falou a respeito de Deus, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então quem é o juiz? É Deus. Só que, quem será o juiz? Embora seja o Pai, o supremo juiz, ele confiou toda a autoridade judicial a quem? A Jesus. A Jesus. Ele vai dar a Jesus o direito de julgar as pessoas no dia do juízo final. Aí, Jesus será o supremo juiz naquele dia. Por favor, querido. Os juízes auxiliares. Os juízes auxiliares será a igreja glorificada que estará ao lado de Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus que deu a nós esse direito de estar com Ele para julgar toda a terra que não aceitou Jesus como Salvador. Os oficiais de justiça. Irmãos amados, por favor, isso aqui é muito importante para nós aqui também. Os oficiais de justiça. Quem são eles? Quem são eles? Trata-se dos anjos. Agora eu vou querer, por favor, abram as suas Bíblias comigo aí. Vamos ler esse texto aí. É só para a gente ver. Irmãos, quando Deus... Muito obrigado, pastor. Deus te recompensa. Por favor, abra as suas Bíblias. Mateus 13... versículo 41 e 42. Mateus 13. Por favor, eu vou ler aqui, só para chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Queridos, tem coisa que Deus não dá para anjo.
Por exemplo, pregar o evangelho, Deus não deu esse direito nesse tempo agora. Haverá, no tempo da grande tribulação, anjos que vão pregar o evangelho eterno. Está escrito isso. Os anjos vão pregar o evangelho eterno. Porém, a igreja, hoje, é quem recebeu essa incumbência de pregar. E se você observar bem, é muito justo isso. Quem é que é salvo? É o crente. Então, quem tem salvação pode pregar salvação, porque ele tem. E a salvação que Deus nos deu não é só nossa, é de todo aquele que aceitar Jesus como Salvador. Amém, querido? Então a gente não precisa... Eu me lembro de uma irmã, pastor Marcos, que ela entendeu tão bem isso, era uma irmã bem simples da igreja, e ela falou: ô irmãos, eu fico maravilhado com Jesus. Porque a gente dá Jesus para todo mundo e ainda sobra tanto Jesus para nós. Que coisa maravilhosa. Ela entendeu isso, que a salvação, você pode dar salvação para todo mundo, pode pregar Jesus para todo mundo, que não vai diminuir a sua salvação está do mesmo tamanho. Amém, querido? Então, agora, aqui está uma coisa, irmãos, que anjo vai fazer. Porque anjo sabe fazer isso como ninguém. O que os anjos fazem? Olha só. 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino o quê? Tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Por favor, não é impiedade aqui. Não é impiedade, é iniquidade. Por quê? Porque aqui é pecado de crente. Impiedade, quem peca é o ímpio. Iniquidade, quem peca é o crente. Então, aqui está dizendo que Deus vai limpar, através dos seus anjos, tudo aquilo que comete iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Anjo tem esse poder, que vai levar... Vocês lembram de uma coisa interessante? É só para chamar a atenção de vocês. Quando Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados dentro da fornalha, diz que haviam naquela hora muito forte, pegaram os 3 homens de Deus, amarrados, e chegaram dentro da fornalha e jogaram. O que aconteceu com esses homens? Que esses homens que jogaram os homens de Deus dentro da fornalha, morreram queimados, não aguentaram. Agora anjo aguenta. Chega lá e joga dentro do fogo e não morre um. Amém, querido? Sabe o poder que esses anjos têm de poder jogar a humanidade. Está escrito literalmente. E lançá-los na fornalha de fogo, e haverá um pranto. E haverá pranto e ranger de dente. Tem gente que diz que no inferno não existe. É bom que essas pessoas aprendam logo que existe. Teve uma pessoa que disse assim: vai ver que existe, então é melhor se prevenir, né? Então é melhor acreditar. Não duvide, não. Por favor, querido. Agora, os réus. Quem são os réus no dia do trono branco? Quem são? Todos os que porfiaram em suas injustiças. Não quiseram voltar atrás. Continuaram. Tomou o pecado como decisão de pecar e não voltaram atrás. Não se arrependeram e aí fizeram pecado e rebelião contra Deus. Está escrito literalmente aqui nessas passagens que essas pessoas não quiseram realmente o julgamento, o amor de Deus, a graça salvadora de Deus. Todos os que estiveram vivos naquela ocasião, essa expressão aqui, que as pessoas que vão sair do milênio não precisam nem morrer, já vão direto para lá. Nesse tempo já vão estar lá naquele dia. Os anjos caídos também serão julgados. Porque tem anjo lá em Judas, por exemplo, diz que tem anjo, irmão. Só vocês tem anjo tão terrível que aceitou a proposta de Satanás, que Deus os mantém até hoje presos em prisões. Mas naquele dia, eles vão sair dessas prisões para a prisão eterna, que é o lago de fogo. Porque o inferno não é o estágio último, não. O estágio último é lago de fogo, que é chamada segunda morte. É um lugar onde a gente entende como um lugar sem Deus. Deus não vai estar ali com o seu amor, com a sua graça. Só o juízo, só justiça, só dor e sofrimento haverá naquele lugar. Porque a pessoa não quis o amor de Deus. Por favor. As testemunhas. Aí agora, por favor, preste atenção. As testemunhas arroladas, neste caso, são os livros. Eu vou ter que ler essa passagem aqui, porque é muito importante para nós. Olha só. As testemunhas arroladas, neste caso, são os livros, onde se acham registrados
todas as obras dos homens. Gente, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Pela Bíblia. Estou falando por mim mesmo. Tudo que o homem está fazendo na terra está sendo anotado. Fielmente. Sem aumentar, sem diminuir. Se roubou um carro, ele bota um carro. Se roubou 10 carros, ele bota 10 carros. Não vai aumentar e não vai diminuir, mas vai colocar a sentença correta. Tudo registrado lá. Agora, esse registro, deixa eu chamar a atenção de vocês. Não é como a gente pensa, apenas, aí um anjo vai ler, seu fulano de tal, chega aqui, você roubou 30 carros e tal. Não. É diferente. Como? Vou dar uma ideia. Vai aparecer a pessoa, cada pessoa vai ter um telão diante dele. E Deus vai mostrar para a pessoa, desde o dia que ele foi gerado no ventre da mãe, até o dia que ele morreu, ou até o dia que ele foi chamado à presença de Deus. Aí ele vai ver assim tudo que Deus fez por ele, todo o amor de Deus por ele, todos os livramentos que Deus deu a essa pessoa, todos os pregadores que pregaram o pastor Marcos, meu amigo, aceite Jesus como Salvador, Deus te ama, Jesus morreu em seu lugar, tudo aquilo vai ser mostrado naquela pessoa, a pessoa está vendo ali, vai ver toda a história da vida dele. Aí no final, o Senhor fala aí, depois de tudo isso que você viu, tu merece o quê? Você merece o quê? Eu fiz tudo por você, sim ou não? E a pessoa, e réu não fala. Réu lá não vai falar nada. Só vai ouvir Deus irado. Porque Deus não vai falar daquele dia manso, vai falar com toda autoridade. Irmãos, os tipos dessas pessoas vão doer, ouvindo a voz de Deus, com Deus irado. Porque Deus não vai falar manso naquele dia. Não vai ser aquele manso e humilde de coração, não. Vai ser aquele Deus de justiça, aquela voz forte, para doer até aonde puder doer. Eu pergunto, sim ou não? Merece ou não merece? Porque a pessoa rejeitou, não quis. Veja só, as obras dos homens, desde o início do mundo até aquela data. Os livros farão a prova testemunhal dos atos praticados. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias para não pensar que o pastor Edilson inventou isso. E nem os teólogos, de quem eu pesquisei também, que me ajudaram a ver essa realidade bíblica. Por favor. Já estou chegando, Marcos. Eu sei que você precisa do tempo para realizar a Santa Ceia com os irmãos que não. Por favor, 11. Por favor, me acompanhe aqui. É 11 a 13, é bem poucos versículos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, por favor, preste bem atenção. E viu os mortos, grandes e pequenos. O que é morto grande e morto pequeno? Quem sabe? Nós sabemos. Tem gente grande na terra e gente pequena? Então, são esses aí. Tem gente que é poderoso, né? Lembra de um Gaddafi, por exemplo, né? Aquele lá da Babilônia, que ele construiu uma Babilônia para ele, que as torneiras dele eram tudo de ouro. Irmãos, aquele homem fez barbaridade nesse mundo. Aquele homem praticou tanta atrocidade que você não pode imaginar. Os irmãos sabem que ele foi encontrado dentro do buraco. E do buraco ele foi condenado pelos homens da terra. Vocês imaginem uma pessoa dessa diante do trono de Deus. Aí diz aqui, uma pessoa que foi tão grande na terra, morreu humilhado, e naquele dia vai ter que se apresentar como grande, porque Deus fez deles grande, mas não para ser grande e ruim, era para ser grande de pessoas boas, mas essas pessoas não desprezaram o dom que Deus deu a eles. E viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os livros. Olha as testemunhas aí. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Naquele dia não só os livros, mas o livro da vida vai estar lá. Por quê? Deixa eu dizer aqui uma coisa aqui, vou parar aqui só para dizer uma coisa a vocês. Irmãos, vocês sabem que naquele dia vai ter pessoa que não cometeu nenhum pecado e vai ser condenado? Nenhum pecado e vai ser condenado. Qual foi o pecado? Qual foi a única coisa que ele vai ser condenado? É porque o nome dele não está escrito no livro da vida. É porque ele não levantou a mão e não aceitou Jesus. Os que não foram achados escritos também. Então, não foram achados, não foram as obras que, o mal que essas pessoas, a pessoa foi ver com uma pessoa boa aqui na terra.
Fez tudo bem, respeitou, considerou tudo, teve uma vida maravilhosa, mas não aceitou Jesus. E naquele dia, procura o nome dele, não achou, vai para o mesmo lugar. Aí alguém diz, mas pastor, essa pessoa não foi ruim. O senhor falou de um Gaddafi que fez tanta coisa assim e vai para o mesmo lugar. Mas eu pergunto, a pessoa que não aceita Jesus, irmão, como Salvador, essa pessoa reconheceu o amor de Deus? Porque a Bíblia diz que quem não reconhece Jesus, chama Deus de quê? Mentiroso. Este é meu filho amado, a ele ouvi. E a pessoa não ouviu. Não quis Jesus. E aí a coisa pega mesmo. Olha só. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte. Uma coisa interessante aqui. Tem alguém aparecendo aqui que a gente, tem hora que não cita, né? A morte também, irmão. A morte na Bíblia é o quê? Tem gente querendo morrer, não é? Tem gente até que pede a morte, tem gente até que se suicida, achando que a morte é coisa boa. Mas naquele dia, a morte também vai ser condenada. Porque a morte é inimigo. Entenderam, irmão? Olha só, aqui está escrito assim, versículo, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, tá vendo? O inferno é o lugar que a pessoa está sofrendo hoje, antes do juízo. Já está sofrendo, mas não é ainda o juízo eterno, juízo final. Então aí, diz aqui o texto, e a morte, e deram o inferno, deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse é o 14 aqui, que eu não coloquei aqui, mas é só para completar o sentido. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não vai ter morte na vida eterna. Na vida depois do dia de juízo final. Que ainda falta uma fase só, para a gente concluir essa questão aí. É a vida eterna. Como será a vida eterna? Então, porque a morte eterna nós estamos sabendo aqui que é. É o afastamento eterno de Deus. Vocês imaginem, não tem descanso nem de dia, nem de noite. É só choro e ranger de dente. Queridos, infelizmente a gente não entende isso. Você sabe que chorar, vocês imaginam uma pessoa que chora e não tem consolo. Porque aqui na terra tem consolo. Para qualquer choro, tem um pai, tem uma mãe, tem até um soldado. Rapaz, tem aquele que passa a mão, faz alguma coisa. Naquele dia não tem nenhum consolo. Vocês imaginem. Hoje, às vezes a gente vê até um bandido morrer. Fala, meu Deus, a gente fica com pena, né? Que não queria que acontecesse isso. Ainda tem pessoa que sente dó daquela alma. Mas lá no inferno não tem nenhuma consolação. Todo dia ardendo aquilo. Lembrando de tudo que Deus fez por ele. Todo o amor que Deus deu. Toda a oportunidade que a pessoa teve. E aquilo remoendo dentro da pessoa. Gente, não é para imaginar uma coisa dessa. É muito triste isso. É muito doloroso. A humanidade precisa saber disso. A gente precisa falar do céu e falar do inferno. Porque o céu é uma realidade. O inferno também o é. E a gente não pode deixar de falar sobre isso. Ah, meu Deus, não vai valer a pena, irmão, esse prazer que as pessoas buscam na terra. Não vai valer a pena. Isso é passageiro. Isso é momentâneo. Dinheiro não é tudo. Glória nesse mundo não é tudo. Tudo passa. Cadê o grande Pelé? Está vivo, graças a Deus, nós estamos felizes porque está vivo, porque se não for salvo ainda está com oportunidade, mas não dá mais glória a ninguém. Só do passado, viver do passado. Hoje ele não pode, hoje está praticamente aleijado, porque já não pode mais nem andar. Um homem que alegrou multidões, o mundo todo celebra o Rei Pelé. Mas hoje a glória dele, aquele dinheiro que ele ganhou, está valendo o que agora? Que prazer tem ele agora? De comer alguma coisa? Tem hora que não pode mais comer, porque não tem mais estômago para comer, porque a barriga, o estômago não aceita mais. E assim por diante, pelo amor de Deus. Agora mesmo a rainha da Inglaterra, nos seus quase 100 anos agora, está lá, teve festa que ela não pôde ir, porque ela está doente, já não suporta mais o corpo, já não vai mais.
Mas lembremos, esse Deus nosso tem nos dado prometido uma vida eterna, irmão. Um gozo sem igual. Aleluia. Lá nunca mais a felicidade vai acabar. Você imagine, não vale a pena a gente se esforçar um pouco mais? Um pouco mais? Perseverar um pouco mais? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos amados, tem mais coisa aqui, mas eu não prometi ao pastor, já estou tomando ali 3 minutos da parte dele. Deus abençoe os irmãos. Se o pastor Marcos me suportar, eu ainda queria falar sobre a vida eterna. Porque os irmãos sabem, a Nova Jerusalém é linda. Está no capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Né? Principalmente o 22, que fala propriamente da vida eterna. Se você quiser, se for possível, se você me suportar mais uma semana, aí a gente fala mais um pouquinho sobre a vida eterna. E vocês vão ver que gozo. Se a condenação é grande, imagine a salvação. Abius, como escaparemos nós? Quem lembra? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma? Quem fala isso é Deus. É grande a salvação, é grande a salvação. Quem aceitou a salvação vai ter um gozo muito grande. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.